Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre a Arca da Aliança. Você deve ter acompanhado esses dias, aquele cortejo da Arca da Aliança que chegou no aeroporto de São Paulo, foi para o Templo de Salomão. O que eu duvido realmente que essa arca tenha chegado de algum lugar. Acredito que tudo foi uma grande encenação. E numa forma de desespero, o bispo Renato Cardoso, genro do bispo Macedo, ele gravou um vídeo tentando explicar o porquê da Arca da Aliança, o porquê desse cortejo. Aliás, uma das interpretações, um dos significados da palavra cortejo é justamente procissão. Lembra que eu falei para vocês do prosélito, que eles são capazes de rodear a terra e o mar para fazer um prosélito, ou seja, um novo adepto? Eles são capazes disso também, de deturpar a palavra de Deus, deturpar a Bíblia, numa tentativa de conseguirem mais adeptos. Isso é um grande desespero. Então, ele fala ali, inclusive o vídeo dele é editado, e o nosso vídeo aqui não é editado, nós estamos fazendo vídeo direto. Então, ele começa a falar que os crentes estúpidos, ele inclusive chama os crentes de ignorantes, pegam um versículo isolado, aí ele cita Jeremias 3,16, que diz assim: sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta e nem se fará outra. Então ele diz que os crentes estúpidos, os crentes ignorantes, pegam esse versículo isolado e dizem que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja herege. Você vê que nesse momento ele chama os crentes de ignorantes, de estúpidos, mas quando é para ganhar o voto dos crentes, ele chama os crentes de irmãos. Aí ele vai e pega um outro versículo isolado que está lá em Apocalipse. Ele pega um versículo isolado que está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, e ele diz que se não é para fazer a arca, por que a arca está então lá em Apocalipse? Está lá no capítulo 11, versículo 19, que fala sobre a sétima trombeta, que diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande sairavada. Aí ele fala, tá vendo? Tá lá em Apocalipse. Bom, ele pegou um versículo isolado e fala da arca da aliança lá no céu. E se você for ver o contexto de Apocalipse, está falando justamente do quê? Está se falando do futuro, está se falando do reino, do Messias, quando diz assim, no versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve do céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso
Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então está falando aqui do reino do Messias já estabelecido aqui nesse mundo. Mas ele fala da arca lá no céu. Então nós poderíamos pegar o livro de Êxodo, acho que ele nunca leu, né? Mesmo tratando do futuro, o livro de Êxodo, no capítulo 20, fala dos 10 mandamentos, né? E um dos 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Não é pelo fato de a arca ter aparecido lá no céu, em Apocalipse, que se deve fazer uma imagem da arca, uma semelhança da arca. Então eu poderia até ficar por aqui e já responderia a ele. E já mostrei para vocês também vídeos e com documentos que quando o Templo de Salomão foi construído em São Paulo, eles não fizeram só uma arca, eles fizeram 10 arcas. E era uma grande farsa dizer que a arca estava chegando nos estados. Mostrei isso até com documentos. Isso foi mostrado com documentos, em vídeos, né? Essas arcas foram feitas na Record. Mas vamos lá o contexto de Jeremias. Vamos ao contexto de Jeremias capítulo 3, porque ele falou que, o Renato Cardoso falou que se usam versículos isolados, mas ele só leu o versículo 16 de Jeremias 3 e só leu o versículo 19 de Apocalipse. Citou versículos isolados. Aliás, o que eles mais fazem é exatamente isso, usar versículos isolados. Agora vamos ao contexto. Vamos ler pelo menos o capítulo de Jeremias 3. Aqui, só para você entender, Jeremias está profetizando. Jeremias era um profeta escolhido por Deus. E ele estava profetizando o cativeiro de Judá, a invasão de Jerusalém, que os babilônicos, a Babilônia, o rei Nabucodonosor iria destruir Jerusalém. Inclusive destruiu o templo, como aconteceu. E que aquele povo ficaria cativo por 70 anos na Babilônia. Então eu vou ler para você e na medida que nós vamos lendo, nós vamos tentando explicar para você. Então diz assim: se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluirá com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então Deus aqui está falando para Judá, que era o reino do sul, que havia acontecido uma divisão depois da morte de Salomão. Então 10 tribos ficaram no norte, formando ali o reino de Israel do norte, aonde eles foram conhecidos pelos samaritanos e já tinham sido invadidos pelos assírios. E agora Deus está falando com Judá, o sul, Jerusalém, aonde estava o templo, falando que esse povo havia se prostituído. E a prostituição aqui e o adultério aqui se faz referência à idolatria. A idolatria, abandonar o Deus vivo e seguir após outros deuses. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê.
Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentava à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serode. Mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Falando de Judá, um povo que havia abandonado o Deus vivo, estava se prostituindo com outros deuses. Deus não era mais suficiente para eles. Eles tinham outros deuses, que é o que tem acontecido hoje, não de uma forma assim direta, mas quando, por exemplo, se deixa de levar o evangelho puro, a palavra pura, e começam a introduzir no culto chamado evangélico, arca de aliança, quipá, ou amuletos, uma série de objetos, estão exatamente fazendo a mesma coisa. O versículo 4. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade. Tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Então havia uma falsidade, porque falavam que Deus era o amigo da mocidade, mas não havia sinceridade, estavam buscando outros deuses. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, porque Jeremias, ele viveu praticamente na época do rei Josias. O rei Josias até estava tentando fazer uma reforma, levar o povo de volta para o culto verdadeiro, mas estava difícil, porque o povo realmente estava com o coração muito duro e pervertido. Aí disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto o que fez a pérfida Israel. Então, ele faz aqui uma pergunta: viste o que fez a pérfida Israel? Israel era o povo que havia ficado no norte, os samaritanos. E pérfida quer dizer aquela que abandonou, né, a fé, traidora. Então Israel traiu o Senhor lá no norte, se desviando do Senhor. E aqui Deus então faz a pergunta: o que Israel fez? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Então Deus está dizendo aqui através do profeta: olha, o que aconteceu com Israel? Com aquele reino do norte. Se prostituiu com outros deuses. E o que aconteceu? Foi invadido pelos assírios, né? E os assírios, eles tinham esse costume, eles pegavam os seus cativos, levavam alguns para a Síria e pegavam assírios e outros povos e introduziam também, faziam uma mistura. Por isso, os samaritanos, eles eram tão rejeitados e até odiados pelos judeus, por causa dessas misturas. Então Deus aqui está dizendo: olha, veja o que aconteceu com Israel, com o reino do norte. Aí ele diz: olha, a sua pérfida irmã Judá viu isso, quer dizer, Judá viu isso. O reino do sul viu o que aconteceu com o reino do norte, com Israel. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu
despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Quer dizer, mesmo Judá, que era o reino do sul, vendo o que aconteceu com Israel, o reino do norte, não se arrependeu. Foi lá e fez a mesma coisa. A idolatria, a prostituição, abandonou o Deus vivo. Então, versículo 9. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Está vendo? Então aqui Deus está falando da prostituição, do adultério, no sentido da idolatria. Da idolatria. E você que participou desse cortejo, né, dessa procissão da arca, da ganância, da arca do desespero, você está cometendo idolatria, você está se prostituindo, você está adulterando, você está abandonando o Deus vivo. Vamos lá, apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. É claro que Israel cometeu também pecados, mas Deus aqui chega ao ponto de dizer que a falsidade de Judá era pior do que a traição de Israel. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e diz: volta ao pérfido Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então aqui vem a repreensão, tanto para o reino de Judá, e uma palavra até de consolo para o reino do norte, dizendo para voltar, que Deus iria restaurá-los. Aí vem, agora a partir do 14, Deus já, através de Jeremias, anunciando um reino messiânico, o reino do nosso Senhor Jesus, que vai reinar, né? Que vai reinar desde Jerusalém, como está escrito. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Os pastores aqui são líderes que, quando o Senhor Jesus estiver reinando aqui neste mundo, então serão líderes, serão pessoas segundo o coração de Deus, que vão apacentar ou que apacentarão as ovelhas com conhecimento, com sabedoria. Nada a ver com aqueles pastores de hoje, que apacentam sim com ganância, se apacentam a si mesmos, são gananciosos, são cães gulosos, são homens, na sua maioria, não estou generalizando, levam as pessoas à idolatria, levam as pessoas à heresia, são, na verdade, eles buscam fazer prosélitos, eles apregoam proselitismo, cada um querendo que a sua denominação seja vista maior do que a outra. Não tem nada a ver com esses pastores aqui, né, que a palavra de Deus está falando. E sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela
não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Então veja, naquele tempo se chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Então Jerusalém vai ser o trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Então, vamos ler até aqui, mas aqui Deus está falando, através do profeta Jeremias, justamente desse reino futuro. Então, no contexto aqui, o que nós entendemos é que Jeremias está anunciando a destruição do templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor. E aqueles que faziam parte do reino de Judá, o reino do sul, foram levados cativos para a Babilônia. E Deus está dizendo, isso vai acontecer com vocês por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa do adultério. Vocês abandonaram um Deus vivo para adorar um pedaço de pau, de pedra. E o mesmo que aconteceu com Israel, o reino do norte, que fez a mesma coisa, vocês viram e vocês não tiveram como exemplo, foram invadidos pelos assírios. Então a mesma coisa vai acontecer com vocês, e aconteceu. E não é para fazer a arca, porque mesmo que a arca esteja lá em Apocalipse, no céu, quando o reino, da terra se tornar do nosso Senhor e Ele estiver reinando aqui nessa terra, está escrito, não farás para ti imagem nem semelhança alguma do que há no céu. Então, Renato Cardoso, não adianta o seu argumento. Vocês são hereges, sim. E eu falo isso para você, meu irmão, minha irmã, porque eu já fui um. Eu sei que isso aí que eles fazem é para alcançarem mais um prosélito, ou seja, mais um adepto, porque mais um adepto significa mais um voto nas eleições, mais um dízimo, mais oferta, mais sacrifício, mais trabalho escravo. Eu era um cego enquanto eu estava dentro dessa instituição. Então eu estou tentando lhe alertar, meu irmão e minha irmã, porque eles estão fazendo de vocês 2 vezes mais filhos do inferno. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.